Caos e terror após a morte de um miliciano. 5 ex-governadores e um ex-prefeito do Rio de Janeiro já foram presos. O Rio de Janeiro tem, e como sabemos, exportou milicianos. Nos últimos anos, o Brasil flertou com a beira do abismo. E a Argentina anda flertando com o abismo, o que não chega a ser uma novidade. Uma saída para a Argentina é dificílima, mas a saída certamente não será com a eleição de um Javier Milei, da extrema-direita, isso para não dizer a real. Um misógino, negacionista, um fascista. Que dimensão tem quem posa com Eduardo Bolsonaro fazendo arminha? Milei recebeu apoio de outros e outras do aterro sanitário brasileiro. E Eduardo Bolsonaro foi tirado do ar na TV argentina, ao tentar expelir a escatologia armamentista do pai. É necessário fazer um exame prático de disparo. Então, poner adelante armas de fuego para los ciudadanos significa dar condiciones para que tengan la legítima defensa, para que no sean masacrados. Gracias, Mariano. Demasiada generosa es la Argentina y somos los argentinos para recibir a este tipo de gente, ¿no? Sí, está hablando de la libertad de disponer de armas directamente. Y con el argumento y con el justificativo de que la gente se pueda defender. ¿No llama Lautaro, te parece? Por eso sí le fue a su padre que los brasileños con lógica lo sacaron del poder, por suerte, não? Para azar dele, imagem que viralizou exatamente nesta segunda-feira. Dia em que um aluno com uma arma legalizada do pai matou e feriu colegas na escola em Sapopemba, na cidade de São Paulo. A Midiona das Mamatas torce por Milei. Midiona que por anos e anos se recusou a chamar Bolsonaro como ele deve ser chamado. Extrema-direita, fascista. Mídia que agora ridiculamente chama de libertário o fascista Milei, que se finge de palhaço. Mas palhaço não é e nem devemos tratar Jair Bolsonaro e Milei como palhaços. Ser palhaço exige muito talento, graça é arte plena. Sem máscaras, Chaplin criou o genial palhaço Charlot. Fascistas, como os argentinos, os nossos e outros, são dejetos deste tempo. As ditas instituições multilaterais do pós-Segunda Guerra estão esclerosadas. E a ONU, como estamos vendo exatamente nestes dias, é uma delas. Um mundo de bilhões e bilhões para pouquíssimos e pobreza e miséria para muitos, para bilhões. Por razões como esta, dejetos se multiplicam pelo mundo. Boiando no que chamam de neoliberalismo, que nada mais é do que a velha usura. Por aqui cultuada como uma entidade onipresente e invisível. O mercado. A longa garra do capital e seus institutos autoproclamados liberais, mas que vivem, na verdade, é de devorar os estados. Institutos, organizações, em especial dos Estados Unidos, via, por exemplo, uma organização chamada Atlas Network, e de 2 outros braços que publicamente se apresentam como se fossem privados. National Endowment for Democracy, o NED, e o Center for International Private Enterprise, CIP. Ao fundo, sem maiores disfarces, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, com o USAID, aqui conhecido como USAID, e o de sempre. Deitaram e rolaram nos últimos anos com Bolsonaro e seu posto Ipiranga. Agora, exatamente agora, estão na Amazônia, com 131 milhões de dólares, financiando 94 mil pessoas, 2.800 indígenas. Disso falamos aqui há dias. Há anos, esses braços doam bilhões para institutos dito liberais mundo afora. Apoiam 470 institutos em 97 países. Mais de 100 institutos atuando na América Latina e Caribe. Por aqui, ao menos 15 institutos
parceiros. Esses que você depois pode voltar e ver aí neste quadro. O MBL também foi parceiro, mas só lá no começo para ajudar a derrubar Dilma. Depois, sua triste e lamentável companhia começou a pegar mal para os libertários. Alguns dos porta-vozes destes institutos estão por aí, sem se identificarem como tal, quando transmutados, por exemplo, em comentaristas, nas emissoras de televisão, de rádio, nas revistas, nos jornais, seminários, etc., etc. Como se fossem apenas jornalistas, professores, pesquisadores. Nesses últimos dias, alguns até tentaram emprestar um banho de libertário ao fascista Milei. Note-se, por exemplo, nas manchetes. Tarefa fácil depois de anos lambendo um Bolsonaro. E atenção, está a caminho via Estados Unidos algo chamado Acton. Junta Salim Matar, Deltan Dallagnol e espécimes do gênero. Já teve reunião nos Estados Unidos há pouco. Acton mistura neoliberalismo e pentecostalismo. Recomendo às amigas e os amigos ouvirem neste canal o que já revelou a pesquisadora Camila Feix Vidal. O link está nos créditos que chamam descrição deste vídeo. Ou leiam um texto inicial, ainda sem inclusão da Acton, texto de autoria de Camila Feix Vidal e Jade Lopes, na Revista Brasileira de Ciência Política, número 38. Artigo esse assim intitulado Repensando a Dependência Latino-Americana, Atlas Network e institutos parceiros no governo Bolsonaro. O roteiro está todo lá, os rastros dos libertários, que com Paulo Guedes, licenciados por Bolsonaro e militares, governaram. Pergunte-se a milhões de pessoas. Parentes, amigos, colegas, pais, filhos de 700 mil mortos. Um fascista brincou de fazer política com a morte alheia. O que eles hoje sentem? Perguntem aos milhares de judeus pela democracia, os que não se calaram. Qual é o custo no Brasil, a cada dia mais visível, porque outros se calaram? Ou acoitaram quando numa instituição como a Hebraica do Rio de Janeiro, um fascista ofendeu a história e a memória de milhões de mortos. Ofendeu o passado de há mais de meio século e o presente, quando, tendo ao fundo a bandeira de Israel, usou arrobas para se referir a negros e quilombolas. Ou para tripudiar dos que há milênios eram os proprietários, se gostam de chamar assim, desta terra, o Brasil. Os indígenas, sobre os quais caiu uma sentença naquela trágica noitada. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Não vai ter 1 centímetro de demarcação. Dita naquela noite e depois repetida, esta foi a senha para um genocídio. A Amazônia não é mais nossa, pregou o fascista ainda na campanha. A Amazônia hoje em dia não é mais nossa, não é mais nossa, tem que se aproximar de países democráticos, né? E com poderio nuclear e influência no mundo, para poder você explorar com parceria essa região. Tenho me aproximado do governo americano, sim. Já tive reuniões com embaixadores. O que eu tratei? A Argentina falou que as Malvinas eram deles em 82 e perderam. A Amazônia é nossa? Com todo respeito. Só uma pessoa que não tem qualquer cultura vai falar que é. Não é mais nossa. E a midiona capachesca até hoje finge não ter ouvido essa fala e não fazer a conexão com o que aconteceu na Amazônia. Finge não ter entendido seus significados. Significados que estão no rio Tapajós, esturricado em porções do Pará. O que talvez seja uma dádiva momentânea para a região, porque lá despejaram toneladas de mercúrio.
100 toneladas de mercúrio na Amazônia só entre os anos 2019 e 2020, anos de Bolsonaro e militares. Desde a tragédia na Baía de Minamata, no Japão, há mais de meio século, o mundo sabe o que nasce do comer e beber mercúrio. O Rio Madeira, em largas porções, não teve melhor destino. Onde está a banda ogro do agro quando o Rio Negro seca na primavera do Amazonas, Manaus e região? Com a quarta e maior seca deste século. Cadê aquelas piadinhas cretinas sobre ecochatos? Até quando a porção venenosa do agro seguirá se escondendo? Escondendo-se em meio a tanto que há de bom e útil no agro. Encobertos pelo marketing enganador do o agro é tudo, o agro é pop. O agro na sua porção ogro, é também veneno sem controle que adoece e mata. Recentes dados sobre a água consumida no sul de Minas dizem tudo. Pelo menos um agrotóxico na água de beber e cozinhar em 90 municípios de Minas. Nesta Minas, 40 cidades detectaram 11 tipos de agrotóxicos. Dados do Ministério da Saúde. E só em uma amostragem. Água com agrotóxicos em 210 cidades do Brasil. Amostragem em Fortaleza, Campinas e São Paulo. As companhias de água não filtram agrotóxicos. Você usa, cozinha, bebe e come. Há anos, pesquisadoras como Larissa Bombardi e Sônia Hess, entre muitas outras e outros, denunciam essa tragédia em curso. Câncer, doenças hormonais, neurológicas, etc. Os dados, os fatos estão aí. Outra matança em andamento. Tragédia ocultada pela força dos muitos bilhões para poucos. E, de quando em quando, redescobrem a pólvora. Polícia Federal e ABIN, no momento, duelando. Na direção da ABIN, o delegado da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia. Só para lembrar, Luiz Fernando Correia dirigia a Polícia Federal no caso Opportunity, ano 2008. E ali rachou a Polícia Federal, que havia sido reerguida pelo ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, e pelo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Lacerda. Paulo Lacerda, que então já dirigia a ABIN e foi derrubado, vitimado por uma mentira. E numa CPI que nasceu da mentira. A encenação de um grampo, publicado na revista Veja, grampo que nunca existiu, contra Gilmar Mendes e o então senador Demóstenes Torres. Vocês se lembram, Gilmar Mendes foi ao palácio chamar Lula às falas. Agora ressurge um fato que foi noticiado, mas desprezado nos anos Bolsonaro e militares. Uma ramagem da ABIN rastreava telefones de mais de 10 mil pessoas, com o software First Mile da israelense Cognite. A operação da Polícia Federal que agora investiga o caso é a Última Milha. O First Mile captura e indica onde cada um foi rastreado, onde está, onde estava a cada dia, a cada hora. Rastreados, segundo a investigação, políticos, jornalistas, servidores públicos, juízes do Supremo Tribunal e demais. Com esse software, rastreiam ou rastrearam quem quiseram, ao menos entre 2019 e 2021. A ABIN, então, era dirigida pelo delegado Ramagem, há pouco eleito deputado federal pelo PL de Bolsonaro e pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Quem comandava a ABIN era o general Heleno do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. E, à época da compra do First Mile, o general Etchegóin era o GSI. Etchegóin da mesma turma do general Santos Cruz, um dos que ajudaram a criar a candidatura Bolsonaro. Santos Cruz serviu a criatura Jair como secretário de governo até se afastar. Filho de Santos Cruz, Caio César era e é representante da Cognite no Brasil. Há uma semana, Caio César Santos Cruz foi um dos alvos da Polícia Federal, neste caso, a operação chamada Última Milha.
Essa espionagem já havia sido noticiada no seu capítulo 1, sobre a compra sem licitação no governo Temer. Ali tratou-se aquilo como se fosse teoria da conspiração. A investigação agora mira um serviço secreto particular. Serviço da era Bolsonaro e Filho e de militares. Os intérpretes de vários papéis na grande encenação. A dos generais bonzinhos e democratas contra os generais mauzinhos e golpistas. Uma farsa. Se democratas há nas Forças Armadas, e certamente há, infelizmente se calaram. Por respeito à hierarquia e disciplina, onde estavam essas regras se não respeitaram sequer o mais básico? Nem falemos das notas dos comandantes militares, dos 70 dias com lunáticos nas portas dos quartéis, dos 7 de setembro ou das urnas fraudáveis, etc. Basta ver o que o Estatuto e regra dos militares determinam. Na reserva não se pode usar patentes, general, coronel, major, etc., etc., para, por exemplo, escrever em redes sociais, como fizeram e continuam fazendo dezenas deles, ou para fazer política e eleito usar a designação hierárquica. Está lá escrito, não pode. Onde estão as punições para dezenas deles? Vergonha, humilhação para a história do Exército, das Forças Armadas. As 5 punições administrativas já aplicadas ao coronel da reserva Marcelo Pimentel. E o inquérito policial militar em andamento para, ao final, expulsá-lo. Em público e sem usar sua patente, por 4 anos e meio, apenas este militar no Exército, nas Forças Armadas, denunciou o assalto à política feito pelos militares, com cumplicidade de alguma porção do jornalismo, que fingia não ver e ouvir, mesmo se para contestar o que Marcelo Pimentel relatava. Porque a informação em off é bem mais fácil. Como contestar algo sem rosto e sem nome? Fato ou fantasia? O coronel da reserva Marcelo Pimentel falava e escrevia em plena luz do dia, por exemplo, no Twitter. Não na penumbra do off, como se dizia de generais, coronéis, etc. O off, quanto mais repetitivo, mais intangível. E sim, a luz do dia pode produzir sombras. Mas se há sombra, há algo tangível, algo concreto. 35 ônibus e um trem incendiados no Rio após a morte de um miliciano. Miliciano, nós sabemos, é algo muito concreto.